A identidade, ela vem no diálogo com os outros, mas a consciência, ela vem da solitude. Que todos nós somos porcos espinhos, todos nós somos pessoas que precisamos uns dos outros para nos aquecer, como o porco-espinho, porque somos mamíferos, temos frio, então nos aproximamos, o frio é a solidão, mas ao nos aproximarmos, imediatamente a gente nota que os outros têm ritmos diferentes, que os outros têm ideias diferentes, que os outros têm maneiras diferentes de tocar sua vida. E aí nos espetamos. A diferença faz com que a gente acabe se tornando mutuamente doloroso uns para os outros. E não importa o quanto você ame a pessoa, conviver é um grande desafio. Então a quarentena tem demonstrado exatamente isso, o dilema do porco-espinho. A quarentena mostra como nós temos dificuldade na solidão e como nós temos dificuldade no convívio. Para pensar um pouquinho mais, eu vou resgatar um conceito que é do teólogo alemão que morreu nos Estados Unidos, Paul Tillich, morreu em 1965, e Paul Tillich pega da língua alemã uma diferenciação que na prática não existia em português, mas nós associamos a ele. Ele pega um conceito alemão de Einsamkeit, ou seja, solidão, e contrapõe a um conceito de Alleinsein, ou seja, solitude. Essa expressão que o dicionário não registrava antes, solitude, nós tiramos de Tillich para poder começar a pensar a diferença entre a solidão, que geralmente não é desejada por nós, que geralmente não é algo que a gente busque, para a solitude, que é voluntária. E aí está a primeira diferença. A solitude é o ato de se isolar, e se isolar para poder crescer. Isolar-se para ler tranquilamente, isolar-se para poder ouvir uma boa música, isolar-se para relaxar, isolar-se inclusive para meditar. Já a solidão é o ato em que eu fui afastado, eu não gostei, ou eu não quis, ou eu não desejei, simplesmente que as pessoas me isolassem. Eu tento a companhia e não consigo. A solidão é quase sempre negativa, a solidão quase sempre vem acompanhado de uma dor de eu querer a companhia e o calor das outras pessoas. O porco-espinho sente frio. E a solidão não é o meu desejo, mas ela acontece. A solitude é aquilo que me faz crescer. Na solitude eu busco a minha identidade. Na solitude, que é uma virtude, eu consigo adquirir consciência. O filósofo dinamarquês do século XIX, Kierkegaard, disse que só é possível atingir de fato essa solitude através de uma expressão que é muito difícil entender e ao mesmo tempo parece contraditória, que é tornar-se só consigo. Tornar-se só consigo seria a capacidade não apenas de se isolar, porque eu posso estar isolado e mandando mensagem para 1 milhão de pessoas, eu posso estar isolado e furiosamente ficar no controle remoto, querendo ver muitas coisas, estar só e ficar andando pela casa, limpando freneticamente, tentando contato com as pessoas. Isso não é tornar-se só consigo. Tornar-se só consigo é a capacidade que eu demonstro de realmente me isolar, cessar as vozes ao meu redor e começar uma reflexão muito densa, muito importante, muito transformadora que me conduz à solitude, tornar-se só consigo. É isso que caracteriza a solitude que Tillich havia identificado, é isso que caracteriza a capacidade de Kierkegaard de eu me encontrar, o prazer que eu tenho no isolamento. E vamos lembrar que a solidão não é não estar com alguém. A solidão, tecnicamente, pode ser acompanhada. Aliás, qualquer pessoa sabe que solidão a dois, solidão nas grandes cidades, onde há milhões de pessoas ao redor e eu não me encontro de fato com ninguém, é a pior de todas as formas de solidão. Então, a solitude, esse conceito que se introduz na língua portuguesa por influência da obra de Tillich, ele acaba sendo um conceito totalmente oposto. Eu já disse mais de uma vez e escrevi no livro
que eu citei, o dilema do porco-espinho, que eu desconfio muito das pessoas que não conseguem se isolar. Eu desconfio muito de alguém que nunca sai sozinho. Desconfio muito de alguém que não pode dormir uma noite sozinho, uma pessoa que não consegue dizer, este sábado, apesar de eu ter vários convites, eu vou ficar em casa. Desconfio porque essa pessoa não consegue, do ponto de vista filosófico, estar só consigo. Mas eu também desconfio das pessoas que não conseguem nunca estar com os outros. É esse equilíbrio entre companhia e solitude, entre diálogo com os outros que me dão dimensão, me dão distanciamento, me dão perspectiva. É esse diálogo extraordinário e muito importante, que é importante porque ele vai lançar luzes para os momentos de solitude, nos quais eu estou isolado lendo, isolado ouvindo música ou simplesmente meditando. É esse jogo que caracteriza um pouco da sabedoria. Amar a solitude, diz um filósofo alemão muito pessimista, Schopenhauer, mas muito interessante, amar a solitude é amar a liberdade. Porque é só na solitude que eu sou de fato livre, longe dos olhares, dos julgamentos e das projeções de todas as pessoas. Amar a solitude é amar ser livre. Amar a solitude é amar a profunda liberdade que o isolamento pode dar. Aquilo que Thoreau, por exemplo, o americano, ao escrever sobre os anos na cabana que ele passou, disse, eu fui me isolar naquela cabana, Walden, porque eu queria saber se a vida valia a pena. E a vida valer a pena é uma resposta que eu tenho que dar para mim mesmo. Eu não posso dar, por exemplo, a partir das respostas dadas por outras pessoas. Então seria muito importante, quase que um equilíbrio, quase que uma dieta. Carregou na companhia em um dia, carregue no isolamento no outro. Vem de uma temporada de muito contato, muita sociabilidade, permita-se uma temporada de menos contato, de menos sociabilidade, talvez maior isolamento. A vida ganha muita graça nesse aspecto e ela ganha também muita sabedoria. O grande poeta francês alternativo, meio maldito, Rimbaud, disse uma vez uma frase muito ambígua. Ele disse, eu é um outro. Ao dizer que eu é um outro, essa contradição na frase, ele quis dizer que cada um de nós é profundamente diverso. Dentro de si, em primeiro lugar, não apenas em relação aos outros. Porque você que está aí acompanhando essa live e eu, temos dentro de nós dezenas de facetas da nossa personalidade. Não por um desvio psíquico, não porque a gente tem algum problema psiquiátrico, mas porque eu sou muitas pessoas dentro de uma mesma personalidade. Eu tenho reações muito diferentes. Então, não apenas eu sou muitas formas de ser, eu é um outro, mas ao longo do tempo essas formas variam. O que me encantava há 20 anos, hoje me causa horror. O que hoje eu adoro, provavelmente não adorarei daqui a algum tempo. Então, eu tenho uma multiplicidade que sozinha já é uma dificuldade enorme para administrar. Para isso, eu preciso de muita consciência para saber dos meus lados melhores, piores, mais tranquilos, intranquilos e aquilo que ativa em mim, por exemplo, processos de raiva ou processos de ojeriza. E se eu não tiver a solitude, este eu outro sequer vai saber quem é. E ele vai se encontrar com os outros, que também são um outro eu, que são os outros externos, e vai ter ainda mais dificuldade com esse contato. A solidão imposta é talvez o pior castigo que a espécie humana conceba. Quando um preso tem mau comportamento, ele vai para a solitária. Deus disse no Gênesis, assim que criou Adão, não é bom que o homem esteja só. E para isso criou Eva, o primeiro recall da criação, já que Deus tinha criado todos os animais aos pares, menos o ser humano. Então Eva é suficientemente próxima de Adão, porque é tirada de sua costela na tradição do Gênesis da Bíblia, mas suficientemente diferente para que ofereça companhia e, ao mesmo tempo, estabeleça o fim da solidão de Adão. Está criado aqui um jogo muito importante. Eu preciso de outras pessoas um pouco diferentes
para que eu não seja apenas o ser que dialoga com o seu próprio espelho, que talvez isso não vá me tirar de nenhuma solidão. E eu também preciso ser alguém que tenha proximidade, capaz de estabelecer diálogo, capaz de estabelecer contato e assim por diante. Quando eu sou capaz de solitude, vamos tomar um exemplo de uma obra extraordinária, de uma mulher que faria esse ano 100 anos em dezembro, Clarice Lispector, escreveu um dos livros mais impactantes da língua portuguesa, A Paixão Segundo GH. No livro, nós vemos uma mulher extremamente inteligente, com um grau de consciência impactante e que percorre um apartamento e fica fazendo suas reflexões dentro desse apartamento. Ali ela vai ter insights, iluminações que ela nunca teria se estivesse no meio de uma festa ou com mais pessoas. A própria capacidade de se afastar, como no romance moderno Robinson Crusoe, afinal a personagem título Robinson Crusoe só se torna uma pessoa com identidade e sabendo quem ele é depois de quase 30 anos afastado do convívio da maior parte das pessoas que ele conhecia e tendo num determinado período a companhia de sexta-feira que ele vai transformar em um aliado, em um amigo, um companheiro. Então é muito importante que a solidão seja iluminadora. É muito importante que a solidão tenha a capacidade de me tirar do meu universo social para que ela se transforme em solitude produtiva e interessante. O que me incomoda em estar sozinho? O que me incomoda quando as pessoas não marcaram algo comigo? O que me incomoda no silêncio da casa? Preciso colocar música alta? Preciso falar desesperadamente com todas as pessoas por redes sociais, mandar mensagem? Balzac ironizou um pouco isso. O grande escritor francês Balzac disse: nossa, a solidão é maravilhosa, desde que você tenha alguém para contar que a solidão é maravilhosa. Eu gosto muito dessa quase piada do Balzac, né? Dizendo que sim, é muito bom estar sozinho, desde que eu possa dizer para alguém que é muito bom estar sozinho. Desconfiem também das pessoas que postam em rede social que ficaram sozinhas na praia, que ficaram sozinhas no seu apartamento, que estão muito bem, que viajaram sozinhas. Quem diz a cada 5 minutos que está maravilhoso em estar sozinho, incorre na piada de Balzac. Ou seja, está tentando denegar, está tentando enfrentar a sua imensa dor. Porque a verdadeira solitude, quando a solidão se transforma em reflexão, ela não precisa gritar para o mundo que está bem. A verdadeira solitude não precisa se fotografar nem postar em nenhuma rede social. A verdadeira solitude não tem um tempo determinado para ela ser saudável, ela apenas é. E ao sair de um período de isolamento, eu consigo dizer bem mais quem eu sou, o que eu quero. E a experiência de parar de ouvir tantas vozes tão diferentes de tantas pessoas e passar a ouvir talvez a voz mais importante, que é a voz do silêncio. A capacidade de escutar aquilo que Rubem Alves uma vez disse, que nós temos tantos cursos de oratória e seria a hora de estabelecer um curso de escutatória. A capacidade de ouvir sem dar opinião, sem dizer o que se pensa sobre aquilo. A capacidade de apenas receber, ouvir-se e ouvir aos outros é hoje uma capacidade raríssima, uma capacidade muito difícil. A identidade, ela vem no diálogo com os outros, mas a consciência, ela vem da solitude. E essa alternância entre um e outro sistema é que torna alguém possível de enfrentar o desafio de que somos irremediavelmente, impreterivelmente, nós somos consciências individuais. Não importa quanto eu ame alguém, a outra pessoa é sempre outra pessoa. Não importa o quanto eu tenha de convivência, de cotidiano, quanto eu tenha de intimidade, não sentirei a dor que outra pessoa sente. Posso me comover até a exaustão pela dor do meu filho, da minha esposa, do meu marido, de um grande amigo, mas a dor é dele. E a minha comoção, ela é afetiva, ela não é física. Eu não sinto o que os outros sentem. A minha consciência é o meu latifúndio, mas é também minha prisão.
A minha consciência sempre vai, irremediavelmente, me deixar isolado. Porém, isso não quer dizer que eu tenha que ficar blindado, opaco aos outros. A minha consciência é minha e eu nunca sentirei como os outros sentem. Mas ao ouvir como os outros sentem, de que forma eles interagem, sendo um observador de mim e do mundo, transformando solidão em solitude e transformando em companhia, em luz que ilumina a minha solitude também, eu vou poder então, com mais equilíbrio e com mais sabedoria, aprender a conviver e aprender a ficar sozinho. Os dois polos que caracterizam a sabedoria. Quem não quer negociar nada se isola para sempre. Quem não se tolera, quem não aguenta seu próprio contato, não sai de perto de todo mundo e fica muito deprimido se os outros não estiverem ao redor falando, como isso fosse um ópio, um opioide, um remédio para atenuar a dor da existência dessa pessoa. Quando eu escrevi o Dilema do Porco-Espinho, eu fiz uma reflexão densa, longa, prolongada, sobre todos os aspectos que a solidão poderia nos revelar. E fiquei imaginando como seria bom que todos nós, ao lermos as grandes experiências de solidão, citei Thoreau, podemos citar um período do Conde de Monte Cristo, a Paixão segundo GH, a solidão de grandes profetas, Jesus no deserto, por exemplo, o profeta Mohammed na caverna de Hira, Abraão e Moisés no deserto, recebendo sua revelação e tendo uma consciência de que ali havia uma missão, porque se isolaram. Também o Buda, para se iluminar, senta sob uma árvore e medita prolongadamente. E ali Buda descobre que a principal voz que ele tem que escutar para superar, a voz mais desafiadora, a voz que vai interromper seu silêncio interno, é a voz dele mesmo. É uma revolução quando você se permite ouvir a voz mais importante, aquela que curiosamente deveria estar gritando sempre dentro da nossa cabeça, mas não está, que é a voz da nossa própria consciência, que é a voz da nossa própria capacidade de ir ao encontro de nós mesmos para poder ir ao encontro dos outros. Voltemos a Rimbaud. Eu é um outro. Nessa contradição, eu é, esse erro de português, está contido o grande desafio. Quantos eus cabem dentro de você? Quantos eus estão ali, alguns bem atentos, outros bastante à parte e na zona escura da sua personalidade? Eu é um outro. Não porque você tenha múltiplas personalidades, mas porque você não é único, não é unificado, não é um bloco, não é monocromático. Você é um caleidoscópio como eu. Você é um livro de muitas páginas. Você é uma peça de teatro com muitos atos, você é uma sinfonia de muitos movimentos. E assim como você é você, quando você está irritado, irritada, você é você quando está tranquilo, e você é você quando está aprendendo, você é você quando está tendo horror ao aprendizado. Para isso, o exercício da solitude. O exercício fundamental que talvez nessa época tão angustiante de pandemia, seja uma oportunidade dentro do impacto que nós temos nesse momento, uma oportunidade de crescer, e crescer nesse aspecto, crescer no aspecto da solitude. Quais são as grandes companhias auxiliares da solitude? Eu já citei uma, a capacidade de ler. Existe um livro ou muitos livros para cada pessoa. Não quer dizer que se alguém lhe diz que a Odisseia é maravilhosa, quando você vai ler a obra de Homero, você vai achar maravilhosa. Não. Talvez você ache apenas chata e não lhe traga tudo para cada livro, como garante o capítulo 3 do Eclesiastes na Bíblia. Tudo tem seu tempo e sua hora. É bom enfrentar um clássico. É bom enfrentar um clássico porque ele vai causar estranhezas, e nessas estranhezas com as personagens, Odisseu / Ulisses na Odisseia, ou outros na Ilíada, você vai contrapor ao seu comportamento. Ao ler um grande romance, como a Comédia Humana, já citada, de Balzac, ao ler Madame Bovary, de Flaubert, ao ler O Estrangeiro, de Camus, ao ler Machado de Assis, A Cartomante, Missa do Galo, ao ler O Alienista, de Machado, ao ler um romance contemporâneo, você vai encontrar
muitas formas de narrar. Acabei de reler O Filho de Mil Homens, de Walter Hugo Mãe, e no primeiro conto, o conto da Anã, dentro da comunidade, há muitas maneiras de reencontrar aquilo que você é, aquilo que você teme ser e aquilo que você simplesmente estranha diante da alteridade, ou seja, da diferença. A leitura bem feita, a leitura de um bom texto, seja ele qual for, é uma das grandes ferramentas da solitude. A solitude cresce se você puder ler. E a solitude também se desenvolve se você puder escutar de fato uma música. Estou dizendo uma coisa e você vai dizer, nossa, eu escuto música todos os dias. Não. Provavelmente, como eu fiz muito tempo, você coloca no som, no seu aparelho, no seu ouvido, você coloca a música. Você não escuta essa música. Quando eu digo escutar essa música, é colocar uma música e não fazer outra coisa, acompanhá-la mentalmente. Se for uma música com letra e você for capaz de entender a letra, estiver em uma língua ao seu alcance, você vai acompanhar a letra e a música. Se for uma música instrumental, se for uma orquestra tocando uma sinfonia, você vai acompanhar a linha melódica, os comentários da orquestra. Se for uma música movida, e por que não, você pode até dançar, mas você tem que sentir a música. E ao sentir a música, você se entrega a uma outra área do seu eu, que é um outro, que é a área da sensibilidade, que é a área do crescimento estético e o crescimento da sua própria capacidade de olhar para as coisas, porque a música dialoga com sua parte matemática, ela tem compasso, com sua parte intuitiva, sensitiva, porque ela tem emoção, e dialoga também com o lado direito e esquerdo do seu cérebro. Poucas coisas fazem isso, como faz a música, por exemplo. E se você decide observar uma obra de arte, se você vai aproveitar esse isolamento para tantos sites de museu que dão acesso à sua obra, em que você vai ver muito mais de perto, às vezes com mais nitidez e sem muita gente ao redor fazendo selfie, você vai ver aquele quadro dos museus que talvez você tenha visitado no passado, mas agora com muito detalhe e um único quadro. E não 2 horas correndo no Louvre, no Britânico, no MASP, e não correndo para lá e para cá para o próximo ponto da sua viagem, do seu passeio. Se você é capaz de fixar nessa obra de arte, você achou um outro instrumento poderoso para a solitude. E por fim, uma coisa que eu descobri há alguns anos, depois tornei um hábito, e hoje posso garantir que mudou bastante a minha vida, é o hábito de meditar. 5, 10, 15 minutos, meia hora, 1 hora. E o Val Harari defende nas 21 questões para o século XXI as suas 2 horas diárias de meditação. E o Val Harari diz que isso o transformou em quem ele é. Isso aguçou sua inteligência. Não sei se nós temos estrutura, tempo ou capacidade para 2 horas diárias, mas experimente 15 minutos em silêncio, sem precisar colocar coisas de fundo. Não é necessário que você ligue algum guia para sua meditação. Simplesmente respire e tente esvaziar a mente por 15 minutos, prestando atenção na sua respiração. Todos esses mecanismos que eu citei, leitura, música, meditação, ou então assistir a algum filme sozinho no qual você de fato entre no filme. Não precisa ficar publicando que está vendo um filme. Não precisa convidar as pessoas da família para verem. Pode ser que aquele filme seja específico para a sua experiência. E isto vai ser algo completamente diferente. Toda a nossa vida contemporânea, todo o sistema de redes sociais são feitos para uma distração contínua, para um certo frenesi em que você não para em nada. E agora nós temos a chance, ou estamos quase condenados a essa chance de dar uma parada. Quem aqui imaginaria que essa semana completamos praticamente 2 meses de isolamento? Aquelas pessoas que podem estar isoladas, que são privilegiados. Nós temos amigos e colegas que estão trabalhando nos hospitais, temos trabalhadores que estão entregando a comida para as pessoas que estão isoladas, temos funcionários da limpeza pública, mas se você é um dos privilegiados que pode estar isolado, cabe muita solidariedade nessa época, ajudar muito quem tenha dificuldades, tentar colaborar com doações o máximo possível para aqueles que realmente
estão em uma crise porque estão à beira de um colapso financeiro ou falta de comida, mas também aproveitar para fazer desse isolamento, dessa quarentena, desta chance que foi imposta e que nós não escolhemos, mas que está aí, que a gente transforme isso numa chance de aperfeiçoamento. Eu tenho muito buscado, eu levei um tempo para me acostumar com a ideia de que eu sairia desse ritmo de pegar avião, da palestra e para um lado para o outro, e são praticamente 2 meses em casa, interrompidos por breves e temerosas idas ao supermercado, vestido como se eu estivesse entrando em uma zona radioativa. Esses 2 meses foram de muito crescimento. Gostaria que se encerrasse esse isolamento e que as próximas experiências de solitude não implicassem dor, sofrimento, doença ou fome para tantos brasileiros. Mas se você tem o privilégio de estar isolado, se você tem o privilégio de estar em casa, estar com família ou sozinho, estabeleça de alguma forma aquele momento em que você não precisará estar com todo mundo junto e você vai descobrir essa Island Time, essa solitude, essa capacidade que Tillich identificava como uma alavanca para transformar um momento de dor em um momento de crescimento. Essa é a oportunidade de dizer no futuro que lá em 2020 nós tivemos uma experiência desagradável, imposta, não desejada por ninguém, de isolamento, mas que nós transformamos esse grão de areia em pérola. E isto pode ser feito através da consciência da solitude. Quando no futuro, esperemos que nunca ocorra outro isolamento, mas você terá a chance de passar 15 dias, 30 dias, 60 dias em casa. E se você apenas se irrita, come, publica nas redes sociais e está olhando as coisas acontecerem e se deprime com o noticiário, você jogou pela janela, além da forma física, você jogou pela janela a chance de solitude. É uma chance imposta, não é o meu desejo, não é o que eu quero, mas o isolamento pode ser um grande crescimento. Livros, boa música, bons filmes. E também, a partir disso, como eu disse desde o início, capacidade de trocar com as pessoas, com a família, com os amigos, a sua experiência, crescer, ouvir de fato as outras pessoas e depois voltar para o seu isolamento de solitude. E depois, de novo, descobrir os muitos eus que estão contidos no seu próprio eu. Descobrir a liberdade que Schopenhauer associava à solitude. E descobrir que, de fato, a gente cresce sozinho. E, de fato, a gente cresce a partir do momento que a gente estabelece a decisão de empreender aquela que provavelmente é a maior viagem que você fará na vida. Provavelmente a aventura mais desafiadora, aquela que desde o início da filosofia se estabeleceu como o grande desafio. A maior viagem que você vai fazer, a mais desafiadora, é a viagem dentro de si, viagem em busca do seu próprio conhecimento. Conhece a ti mesmo. O desafio socrático, que tem muitas maneiras de interpretar, mas interprete dessa forma. Ouse entrar em si mesmo. Ouse olhar para esse espelho terrível e fascinante da sua personalidade. Ouse crescer. Ou simplesmente você terá constatado que perdeu 60 dias, engordou, ficou amargo, deprimido olhando as notícias, irritado com a própria família ou irritado com a solidão se não estiver com a própria família. É uma oportunidade. Vamos aproveitar, transformar a solidão em solitude. Ao ver alguém escrever como Cervantes, o Dom Quixote, acompanhando as novelas exemplares de Cervantes, ao descobrir Lavoura Arcaica, que me provocou também um impacto extraordinário, ao ver esse tipo de texto, eu reconheci que havia mentes muito privilegiadas, sobre as quais eu poderia discorrer, pensar, aprofundar, elaborar questões para os meus alunos, mas eu não faria a mesma coisa. Não faria do mesmo jeito. Então tive que achar um nicho na humanidade, que é ser professor. E eu considero que ser professor, no meu caso,
não só é um título justo, mas é um título tecnicamente simpático, porque cabe ao grande intelectual, a uma pessoa do porte de Kant ou de Clarice, criar ideias. E cabe a um professor ensiná-las. É uma posição bonita, que vai criar algo com o aluno, mas cria ideias. Não criar ideias é próprio da intelectualidade. E por intelectual estou entendendo essas pessoas que, sendo ou não professores, sendo ou não escritores, um dia olham para o espaço e têm aquela intuição que Giotto d'Albondone teve ao reinventar a perspectiva na pintura. Um dia olham para o espaço e têm aquela intuição que entre 1906 e 1907 Picasso teve ao pintar as Demoiselles d'Avignon e criar e inventar o cubismo como linguagem. Que olham para o espaço e para umas gravuras japonesas e têm aquela explosão de pinturas que entre 1889 e 1890 Van Gogh teve. Para me consolar no meu estágio intermediário de inteligência, eu pensei, Van Gogh se matou. Clarice Lispector era uma pessoa atormentadíssima. Segundo a biografia recente do Benjamin Moser, era uma pessoa atormentada. Porque dotada dessa capacidade de visão, ela tinha uma dificuldade extrema de convívio com as pessoas. Porque para conviver bem com as pessoas, precisa mais ou menos estar no mesmo plano civilizacional que elas. Por isso que as pessoas simples são muito sociáveis. Quanto mais simples, mais sociável. E se ficam muito felizes com experiências muito singelas de conversa. E aí, não um conselho, mas uma advertência. À medida que vocês forem lendo mais e mais, à medida que vocês não conseguirem mais viajar sem um livro, à medida que vocês forem entrando na descoberta da literatura, vocês vão descobrir uma outra coisa. Vocês vão ficando mais exigentes com as pessoas. E aquela conversa tá quente hoje, né? Será que vai chover? Nossa, esse calor é muito cedo para este calor, né? O tempo tá maluco. Que jogo ontem. E a política, né? Tudo uns ladrão, silépse de número. Tudo uns ladrão, né? À medida que eu enuncio essas orações absolutas, assindéticas, fáticas, eu vou entrando numa capacidade de enunciar o mundo como ele é. Está quente hoje em Porto Alegre. Mas à medida que eu leio O Coração nas Trevas, de Conrad, o polonês que escreveu em inglês essa obra impressionante, eu vou me sentindo um pouco Kurtz, no meio da selva. Um europeu perdido numa curva do rio Congo, preocupado em como ensinar as pessoas locais a passarem seu terno de linho. E isso me remete ao filme inspirado nesse livro, Apocalipse Now. E o Kurtz se transforma em Marlon Brando. E eu penso em Marlon Brando desde Sindicato dos Ladrões até Apocalipse Now. E a minha cabeça deu 10 voltas enquanto alguém me diz, tá quente hoje, né? Nossa, que calor. Isso me torna mais feliz? Provavelmente não. Vocês sabem que intelectuais e mesmo pessoas muito versadas raramente são muito felizes. A universidade não é um local de felicidade intensa. Se alguém não passou por uma universidade, talvez tenha uma outra sensação, mas felicidade não é própria da universidade. Uma reunião de departamento não é uma reunião de pessoas que flutuam no espaço das ideias e são iluminadas pela luz da razão e se referem umas às outras através de haikais literários sofisticados. Uma reunião de departamento em qualquer departamento é quase sempre idêntica a uma reunião de pessoas não formadas, só variando o vocabulário. O ressentimento, a inveja, a fofoca, tema do meu livro pela editora da Unicinos, a detração, a dor pela existência do outro,